Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo a esse episódio. Estamos no ar aí com mais um Fala Lucas Podcast e hoje é especial. Hoje eu estou em Campos dos Goytacazes, eu fiz uma visita ao eterno governador Antony Garotinho. Boa tarde, governador. Prazer te receber aqui na minha casa, Lucas. Prazer falar com esse público que acompanha o seu podcast. E eu quero fazer um registro que eu faço no início de todas as minhas entrevistas. Eu respondo sobre qualquer assunto, qualquer tipo de pergunta. Porque enquanto eu for um homem público, eu não tenho o direito de chegar e dizer, olha, sobre esse assunto eu não falo. O homem público, ele é obrigado a prestar contas da sua vida em todos os aspectos da população. Então você fica à vontade, pergunta o que você quiser. Pessoal, só para emendar no que Garotinho está falando, isso é verdade. Nos bastidores ele falou a mesma coisa, então não tem nada arranjado. Fiz um papel aqui com uma rota para mim não me perder, para poder falar de alguns temas, mas ele falou assim, ó, pode ficar à vontade, pode falar o que tiver que falar. E, governador, eu queria começar te perguntando sobre um tema que foi muito noticiado essa semana, que foi a questão aí do julgamento de Bolsonaro. Qual é a sua opinião com relação a isso? Eu entendo que o judiciário, não agora, mas já há algum tempo, vem tomando medidas que ultrapassam a sua competência, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Eu não quero nem entrar no mérito do julgamento, mas o julgamento em si, na forma como ele foi conduzido, onde nós tínhamos um relator que era ao mesmo tempo juiz, investigador e vítima. Isso é absolutamente ilegal. Não é permitido pelo Código de Processo Penal. Nós tínhamos um outro julgador, no caso Flávio Dino, que era parte da história. Ou seja, quando ocorreu aquele quebra-quebra, lá no dia 8 de janeiro, ele era o ministro da Justiça. Ele, além disso, de ser parte da história que estava sendo julgada, ele chamou, antes de ser ministro do Supremo, Bolsonaro de aliancista até com o diabo. Sim. Então ele tinha inimizade pessoal, então não podia julgar. Primeiro ponto, 2 juízes que não podiam estar no julgamento. Segundo, no processo penal, as provas têm que ser incontestáveis. E ali as provas eram muito narrativas. Você não tinha fatos absolutamente concretos. Porque fulano falou, porque o outro ouviu, porque a intenção era essa. Isso não existe. Uhum. Isso existe quando você quer especular, não quando você quer condenar ao crime mais grave, que é a privação da liberdade. Segundo ponto. Terceiro ponto, convenhamos que, a meu ver, o cerceamento de defesa foi óbvio, patente. Uhum. Porque você não pode pegar aquele processo com aquele monte de megabytes, entregar e dar 15 dias para os advogados formularem uma defesa. Sem tempo. Não havia tempo. Então, houve um claro cerceamento de defesa. E eu poderia citar outras questões aqui que gerariam nulidade absoluta, como disse, aliás, um dos ministros, que não estava contaminado por aquela paixão, Fux, né? que foi o ministro Fux. Mas também tem que reconhecer, e eu não vi nenhuma análise sobre isso, eu estou preparando, inclusive, uma postagem com uma sequência de arrazoados da situação criada pelo Bolsonaro. Você está falando do golpe, Garotinho? Não. Eu estou falando do que aconteceu bem antes do golpe, do suposto golpe. Quando o Bolsonaro escolheu Augusto Aras para ser procurador-geral da República, as medidas de Augusto Aras foram de enfraquecer o sistema acusatório brasileiro. A Lava Jato
praticamente acabou com Augusto Aras. Ele partiu para cima da Força-Tarefa de Curitiba e da Força-Tarefa do Rio. Os promotores quase foram punidos por isso. Ele foi nomeado por quem? Bolsonaro. Por Bolsonaro. Então, o que ocorre? Com o enfraquecimento da Lava Jato, Lula acabou sendo solto, né? O PT praticamente votou para Augusto Aras ser indicado, depois votou para Augusto Aras ser reconduzido e houve até, já com Lula presidente, uma parte do PT, liderado por Jacques Wagner, que queria que Augusto Aras continuasse, né? Tamanho o trabalho que ele havia feito para desmoralizar as investigações que haviam sido feitas contra o PT, mas também contra o Centrão, né? Eu acho que se fosse indicado um procurador que seguisse com as investigações, muita coisa não teria acontecido. Mas o Bolsonaro optou por isso. E aí o PT hoje se sente inocente, né? Acha que não fez nada, né? E aí, depois que a maioria dos petistas, né, se sentiram inocentes, que o Sérgio Cabral virou blogueiro, Sim. Né, aí partiram para cima do Bolsonaro, porque aí era um sistema acusatório mais incisivo, né? Uma corte que estava visivelmente acuada anteriormente. Com a vitória do Lula, partiram para cima do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro não tivesse, por pressão do Centrão e erro dele próprio, para proteger também algumas pessoas próximas a ele que não tinham um comportamento adequado, indicasse o Augusto Aras, talvez ele não estivesse passando por isso que ele está passando. Entendi. Na sua opinião ali, ele tentou o golpe ou ele foi só uma especulação do grupo dele? Olha, para mim, só existe golpe quando o processo é feito fora do que está previsto na Constituição. Quais eram as tentativas de Bolsonaro? A primeira delas, GLO, está previsto na Constituição? Tá. Não é golpe. A segunda, Estado de Defesa, está previsto na Constituição? Está previsto na Constituição. A terceira, estado de sítio, está previsto na Constituição? Tá, então, não houve golpe. Só existe golpe quando você contraria a Constituição, bota militares na rua e toma do poder civil aquilo que legitimamente foi conquistado pelo voto popular. Para aprovar GLO, decreto presidencial, né, que tem que depois ser referendado pelo Congresso. Para você estabelecer estado de defesa, você tem que ter o apoio do presidente da Câmara, do presidente do Congresso e do Senado, dos comandantes militares e do Conselho Nacional. Estado de sítio é a mesma coisa. Bolsonaro convocou o estado de defesa? Não. Então, ele pode ter especulado dentro daquilo que ele costuma usar, né? As 4 linhas da Constituição. Ah, mas reclamou das urnas. O direito. Não é crime, né? Não é crime. É direito de opinião. Ah, mas ele falou mal do ministro. É opinião. Eu tenho diversos processos por calúnia, injúria e difamação. Me processaram Sérgio Cabral. Injúria, calúnia e difamação. Ganhei. Eduardo Cunha. Também ganhei. O ex-secretário de Saúde, Sérgio Cotes. Também ganhei. Vários, né? Você pode opinar, você vai ter... Responde por aquilo que você falou. Eu sou adepto de um pensamento, de um filósofo chamado Voltaire. Mesmo que eu não concorde com uma só de suas palavras, eu quero garantir a você o direito de dizê-las. Verdade. Depois você responde. Chamou o cara de ladrão? Não provou? Por exemplo, há pouco tempo eu fiz uma denúncia contra o governador Cláudio Castro relativa ao sistema penitenciário. Ele entrou na justiça contra mim. Meu advogado pediu o quê? Meu advogado pediu exceção da verdade. Ou seja, eu quero provar
que o que eu falei é verdade. Ele desistiu. Uhum. Por que ele desistiu? Porque tinha verdade. Não sei. Essa é uma resposta que só ele pode dar. Sim. Garotinho, qual é o caminho agora para Bolsonaro, na sua opinião? O futuro desse processo, para onde que vai? Ele vai realmente ser preso? Eles vão conseguir reverter isso? Olha, o Bolsonaro, se chegar a ser preso, ele vai ficar na mesma situação que o Collor. O Collor foi condenado à prisão, foi colocado em casa por problema de saúde. Você há de convir que o problema de saúde do Bolsonaro é muito mais grave que o problema de saúde do Collor. Muito. Né? Então ele vai ficar em casa. Ele não vai para uma prisão no sentido da palavra. Agora, acho que, conhecendo a história do nosso país, o processo de anistia é inevitável. Vai acontecer. Por quê? Da proclamação da República até a última grande anistia foram 54 no Brasil. Quando houve o golpe militar que proclamou a República, o imperador teve que se exilar, Pedro II. O Marechal Deodoro deu voz de prisão ao Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, porque é bom lembrar que a monarquia brasileira era parlamentarista. O imperador era imperador, mas tinha o primeiro-ministro, que era o Visconde de Ouro Preto. Logo em seguida, ele deu anistia a todos os militares que não aceitaram o golpe. Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 através de um golpe dos tenentes. Sim. Os que se revoltaram contra ele depois foram todos anistiados. E assim a gente vai contando. E a última grande anistia do Brasil foi assinada por João Batista Figueiredo. Ampla, geral e irrestrita. E ele fez questão de frisar, quando assinava, que ele fazia aquilo não só por um dever pessoal de pacificar o país naquele momento, mas porque o pai dele era um anistiado. O pai de Figueiredo foi um dos golpistas que queriam, na Revolução de 30, separar o São Paulo do Brasil. Né? Eles diziam que era uma revolução constitucionalista, mas na verdade era um golpe, né? Que é comemorado até hoje, é feriado em São Paulo, mas era um golpe. Nós tivemos a Revolução Farroupilha, nós tivemos a Revolução Praiana, nós tivemos... Enfim, são 54. Sim. E eu não vejo, com sinceridade, outra forma de participar e de pacificar esse país a não ser através de uma anistia ampla, geral e restrita. Dizem algumas pessoas que não conhecem a Constituição que a Constituição veda. Não veda. São crimes que não podem ser anistiados. O terrorismo. Não pode ter anistia para terrorista. 2, um fato que, a meu ver, é corretamente não pode ser anistiado. O que é? Os crimes considerados hediondos. Esse cara não tem anistia. São 4 casos. Não tem previsão de que não pode haver anistia contra o Estado Democrático de Direito, sim, que é o crime principal contra Bolsonaro. Então, o STF falou de vedar, né? Caso aconteça. Mas baseado em quê? O STF é o guardião da Constituição. Na Constituição não fala sobre isso. Sim. Fala sobre 4 casos, dos quais eu citei 2 aqui. Né? Então, o STF dizer que não pode, tá bom. O STF pode até fazer o que ele já vem fazendo, reinterpretar a Constituição. Mas aí seria demais, né? Você acha que a anistia acontece antes da eleição de 26? Mas eu acho que vai ter um acordo. A meu ver, eu estou fazendo aqui uma análise de uma torcida. Sim. Tá? Eu acho que vai ter um acordo para Bolsonaro não ser candidato. Vai ser concedida a anistia desde que ele não seja candidato. Ele não seja candidato. E aí ele pode indicar o nome? Tem, provavelmente. Ele vai indicar o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Não é a esposa, Michele? Olha, o PL
está focado na eleição de senadores. A esposa do Bolsonaro, a Michele, ela é uma senadora eleita pelo Distrito Federal. Sim. Bolsonaro quer eleger 4 senadores da sua família. O Flávio, pelo Rio, o Carlos, por Santa Catarina, o Eduardo vai acabar sendo candidato a senador por São Paulo, e a Michele pelo Distrito Federal. E se tiver maioria no Senado, na visão deles, eles conseguirão finalmente exercer um controle previsto na Constituição sobre o Supremo Tribunal Federal. Porque as pessoas dizem assim, vem cá, o Executivo é fiscalizado pelo Legislativo. O Legislativo é fiscalizado pelo Judiciário. Mas quem fiscaliza o Judiciário? Pela lei, a fiscalização do Supremo Tribunal Federal deve ser exercida pelo Supremo. Mas nas condições atuais, o Senado não faz isso. O Supremo diversas vezes ultrapassa a lei, outras vezes modifica a lei, outras vezes cria leis. Olha, isso é absolutamente inconstitucional, né? E, a meu ver, a oposição... Olha só, essa situação que nós estamos tratando aqui, ela tem muitas variáveis. Existe, primeiro, a variável do que vai acontecer a nível externo. Nós não estamos numa ilha. Sim. E é uma ilusão, né, achar que, por exemplo, as tarifas aplicadas contra o Brasil são em função do problema do Bolsonaro. Tem nada a ver. São os posicionamentos, né, do presidente. Olha, a meu ver, o posicionamento de Lula, ao tentar ser porta-voz dos BRICS na questão de uma nova moeda internacional, isso é uma afronta a quem tem hoje a hegemonia da moeda. Sim. A moeda no comércio mundial é o dólar. E ela foi conquistada num acordo chamado Acordo de Bretton Woods após a guerra. Tanto que quando o Lula falou que deveria ter uma nova moeda, a PRIX, uma espécie de PIX dos BRICS, né? A resposta do Trump foi seca. Ganha primeiro uma guerra. Os Estados Unidos foi o responsável pela vitória na Segunda Guerra. Em troca, o que ele pediu? Eu quero ter a moeda do comércio mundial. Hoje, 80% do comércio mundial é transacionado em dólar. Você acha que os Estados Unidos vai abrir mão disso? Tanto... Sem dar um tiro? Tanto que, você vê, quais foram os países que eles aplicaram as maiores tarifas? Índia, dos BRICS, 50%. Brasil, dos BRICS, 50%. Rússia, bloqueio total. Só não fez com a China ainda, e não vai fazer, porque é um detalhe. A China hoje é a maior detentora de dólares. De cada 10 dólares que os Estados Unidos emite, 2 estão em poder da China. Porque como ela vende e compra muito no mercado, né? negocia, ninguém vai querer yuan. Então a China foi ficando com um poder enorme. Das reservas chinesas, mais de 30% são em dólar. Ou em dólares, ou em títulos do Tesouro Americano. Aí os Estados Unidos vai dizer, eu vou brigar com o cara que tem a maior parte da minha dívida? Não vai. Então ele pode brigar com a Rússia, pode brigar com o Brasil, ele pode brigar com a Índia. Com a China é diferente. Não é porque a China tenha poder militar, ou porque a China tenha potência tecnológica. Não, é porque a China ela tem aquilo que é mais importante para os americanos. Ela tem o poder de influenciar nessa questão da mudança da moeda. Mas logo que surgiu esse assunto, o que disse o Sergei Lavrov, que é o homem que é o porta-voz do Putin? Olha, esse negócio de nova moeda aí, quem sugeriu foi o Lula. Já jogou... Saiu fora. Meu Jesus do céu, que furada que bota a gente, né? Então, eu acho que se houver sanção, ela não será em cima do Brasil, será em cima do Supremo, em relação a Bolsonaro. Sim. Né? Porque os Estados Unidos não... Eles são uma nação pragmática.
nós temos mais de 500 anos. Os Estados Unidos vai completar 250 agora. Nós temos o dobro da idade dos Estados Unidos. E eles são 5 vezes a nossa economia. Né? Então, assim, é o povo que tem a maior potência militar do planeta. 2, tem a maior tecnologia. Das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo, 9 são americanas. A Microsoft, a Oracle, enfim, todas as grandes empresas, só a 10ª que é chinesa. Então eles têm poder militar, poder tecnológico. O que Trump está fazendo? Agora eu quero ter poder comercial de novo. E para eu ter poder comercial de novo, eu tenho que atrair as empresas americanas que foram para outros países para dentro dos Estados Unidos de novo. Porque no processo de globalização, as empresas saíram dos Estados Unidos, foram para outros países. Existe cidade lá que ficou fantasma, né? Abandonado. O meio oeste americano, porque assim, o sul é republicano, o norte é democrata. E o meio, que são chamados os estados que decidem a eleição, são esses estados que eram estados industriais, que tinham grandes indústrias automobilísticas que foram para vários países, inclusive o Brasil. Né? Muitas empresas, como a Ford, né, e outras empresas americanas vieram para o Brasil. Ele quer isso de volta. Vai conseguir? Olha, não sei. Agora, nós precisamos melhorar o nível dos nossos governantes. Porque esse atraso do Brasil é justamente por uma elite governamental que entregou o país ao sistema financeiro. O Brasil hoje é um país que quem manda são os bancos. O presidente faz de conta, pode trocar qualquer um ali que não vai alterar. Porque o Brasil, só esse ano agora que nós estamos, vai pagar de juros 1,1 trilhão de reais. É mais do que tudo que vai ser investido em saúde, educação e programas sociais. É muito dinheiro. Para você ter ideia dessa concentração de renda, seis famílias, elas têm o mesmo dinheiro, a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. A família Marinho, a família Moreira Salles, a família Safra, a família Lemon, e aí é isso. Como é que você tem uma concentração de renda dessa? A classe média no Brasil está sendo exprimida. Você tem um topo muito rico e uma base muito pobre. Né? Aquele sonho de fazer do Brasil um país de classe média está indo por água abaixo. Então, assim, não dá para... Eu vi uma entrevista um dia que deu vontade de rir. Pouca gente percebeu. O Haddad, que até ontem estava rindo, porque eu assisti uma comentarista da Globo fazendo uma reportagem sobre a importação de café dos Estados Unidos do Brasil. Dizendo que os americanos estão sentindo falta do café brasileiro. Você acha mesmo que os americanos compram café do Brasil para tomar café? Você acha que é isso? Não sei. Qual é o produto principal para fazer analgésicos? Cafeína. Cafeína. Qual é o principal produto usado para estimulantes? Feito esses Red Bull da vida aí? Cafeína. Cafeína. Sim. E há 3 produtos, né? 3 frutas, né? Todas elas tropicais, que tem muita cafeína. A primeira não é nem o café, é o Guaraná. O Guaraná tem mais cafeína que o café. A segunda é o cacau. E o terceiro é o café. Então, os Estados Unidos não estão preocupados em tomar café. Não. O que eles estão desenvolvendo lá há algum tempo já? Cafeína sintética, para não precisar importar café. Então, eles estão um pouco ligando se vai comprar café, se não vai comprar café. Isso. E eu vejo um ministro da Economia falar uma bobagem dessa em plena televisão. Mas porque ele só estudou 2 meses a economia, né? Não, mas isso aí não precisa estudar economia. Eu não sou economista, né? Mas precisa ter conhecimento.
Então, a nossa elite é tão despreparada que leva ao brasileiro a não ter conhecimento do que se passa no Brasil. O nosso atraso vem da onde? O nosso atraso vem da seguinte situação. Vou te contar uma historinha que é bom a gente ilustrar sempre com a história. Outro dia eu estava no Rio, aí um amigo me chamou para bater um papo e tal, foi na lanchonetezinha ali, meio lanchonete, meio barzinho, e a filha dele estava junto. Aí ela vira assim, papai, o senhor está tomando café aí com o garotinho? Eu posso pedir aqui um chocolate belga? O cara trouxe um chocolate belga para ela, né? Gostoso. E ela falou assim, poxa, chocolate belga é bom. Eu falei, você sabe de onde vem esse chocolate? Porque a Bélgica não tem cacau. Aí ela falou, não, eu falei, de Itabuna, na Bahia. O Brasil vende produtos primários e compra produtos industrializados. Ou seja, eles ganham muito dinheiro em cima da gente. Você é da cidade, né, de Macaé, e todo mundo sabe que Macaé é conhecida, né, como a terra do petróleo. Então eu vou te dizer uma coisa. O Brasil produz hoje quase 5 milhões de barris de petróleo por dia. Sabe quanto que refina no Brasil? 18%. O Brasil vende petróleo, depois importa óleo diesel, gasolina e todos os outros produtos que saem do petróleo. Um barril de petróleo, que a gente vende aí, hoje o preço deve estar de 78, 80 dólares. 100 produtos. Polietileno, polipropileno. O barril de petróleo produz matéria-prima para fazer tecido, poliéster, do barril de petróleo. O barril de petróleo produz produtos para fazer tudo plástico. Tudo que hoje é plástico vem do petróleo. Aí o Brasil vende o seu petróleo, a sua riqueza, e depois importa a matéria-prima. Quer ver outra coisa que o Brasil não tem sentido? De que é feito fertilizante? O fertilizante tem duas matérias-primas. Uma vem do petróleo e a outra é o potássio. A maior reserva de potássio do mundo está na Amazônia. Só que o Brasil não explora porque a Marina Silva diz que ali é uma área santa, que não pode se tocar. Mas os gringos estão todos de olho lá na nossa reserva de potássio. E o Brasil importa fertilizantes, sabe de onde? Da Rússia, dos Estados Unidos e da Ucrânia. O Brasil é o maior produtor agrícola de grãos do mundo. O segundo maior produtor de alimentos do mundo. E não produz fertilizante. Isso tudo que é a matéria-prima. Porque nós temos uma elite covarde que prefere vender matéria-prima ao invés de industrializar aqui. Foi a parada da industrialização, né, em 80. Não, antes de 80. Né? Porque o Brasil, de 1930 até 1975, pode até levar a 80, o Brasil cresceu a uma média de 7% ao ano. Olha que potência. Mais do que a China, né? Não, a nossa economia era maior do que a China. Sim, e crescia mais do que a China. Crescia mais e tinha um total de economia maior que a China. O Brasil, nesse período, né, chegou a ter uma economia equivalente aos Estados Unidos. E olha onde nós estamos hoje. Parou. É a famosa pergunta, parou por quê? Governador, falando disso, quem eu acompanho falando muito nessa questão, que ele fez até um livro sobre isso, foi Ciro Gomes. Eu queria que você me falasse, me dê sua opinião sobre Ciro. Olha, Ciro é uma pessoa muito preparada, é uma pessoa que conhece muito de economia, injustamente é excluído da lista dos autores do Plano Real, porque ele participou do governo Itamar Franco. Todo mundo fala de Fernando Henrique. Fernando Henrique não fez Plano Real. Quem fez Plano Real foi Itamar Franco, que era o presidente. Sim. Ele chamou Fernando Henrique para ser ministro da Economia. Fernando Henrique, como ministro da Economia, chamou Pércio Arida, chamou Gustavo Franco, chamou Ciro e montou, então, o Plano Real, mas com o aval do presidente da República, que era Itamar Franco. Sim. Vamos aqui corrigir a história, porque quando a gente não corrige a história, nós damos margem a equívocos. Sim. Né? E qual é o problema do Ciro Gomes? Né? Dizem que eu também sou um pouco parecido com ele. Eu acho também. Mas eu tenho uma diferença dele. Né? Nós fomos candidatos juntos em 2002. Eu tive mais de 5 milhões de votos a mais que ele. Né? Eu cheguei pertinho do Serra. Se tivesse um pouquinho mais de tempo e se houvesse rede social, eu tinha passado
o Serra e o segundo turno seria eu e Lula. E aí a história teria sido outra. Mas o Ciro, às vezes, ele é muito impulsivo. Você se lembra qual foi a declaração que derrubou o Ciro naquela campanha? Que ele ia ganhar. Ele estava em primeiro. Sim. Você lembra qual foi? Foi que a esposa servia para dormir com ele. Uma repórter pergunta a ele: escuta, a Patrícia Pilar, a sua esposa, está participando dos eventos com você. Dizem até que você está usando a imagem dela como atriz para tirar um pouco dessa imagem sua. Qual é o papel real da Patrícia Pilar na sua campanha? A resposta dele foi: o papel dela é dormir comigo. Ele baixou um Bolsonaro ali. Né? Isso... E ele depois ele falou que ele errou, né, nessa... Sim, mas falou. Né? E ele, vez por outra, ele tem 100 acertos, mas quando erra... O pessoal ainda aumenta o problema, né? Você não se lembra de alguma declaração minha, de qualquer natureza, que tenha sido uma declaração ou racista? Sim. Pelo contrário, machista. Eu sou o autor da lei que implantou as cotas nas universidades públicas, ou racista, machista, ou de qualquer tipo de discriminação. Sim. Né? Mas o Ciro, a origem dele é diferente da minha. Eu sou um cara de origem popular. O Ciro vem de uma família de grandes fazendeiros, né? Eram pessoas muito ricas de Sobral. Eu estou dando a entrevista a você da casa onde eu nasci, onde morou meu pai, em Campos dos Goytacazes. Eu não tenho patrimônio. Meu patrimônio, que eu procurei construir, é a minha família e o meu nome político. Sim. Mas, garotinho, você foi governador. Olha, o salário de governador é muito bom. Mas com 9 filhos, que eu procurei dar educação, formação, não dá para você ficar rico. Ah, garoto, você foi prefeito. Salário de prefeito não deixa ninguém rico, não. O período que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi como radialista no Rio de Janeiro. Na verdade, não foi nem como radialista, porque eu não tinha salário, como radialista. Foi como corretor de publicidade. Eu tinha agência, garotinho de publicidade, que eu tinha os maiores clientes. Eu tinha 30% do faturamento do diário associado. Uhum. Então, só para a gente concluir essa... Seria um bom candidato. E eu não subestimaria, porque ele está indo para o PSTB. Sim. Né? Ele diz que é para ser candidato a governador do Ceará. Mas eu não sei. O Lula só ganhou na quarta. Essa é a quarta do Ciro. Uhum. Você acha que é o melhor nome hoje? Preparado, em questão de preparo. Não... Eu diria que, em termos de preparo, de conhecimento nacional, é o Ciro. Assim, do conhecimento da economia. Mas eu acho que o nome hoje mais viável, do ponto de vista político, que também é um cara preparado... Para unir o país... É o Tarcísio. Tarcísio. Tarcísio é o candidato dos sistemas. Mas isso não é bom para gente. Sim, mas ele é candidato de quem? Do sistema político. Porque ele tem uma grande aliança em São Paulo. Do próprio sistema financeiro. A tal Faria Lima, né? Porque a Faria Lima está em São Paulo, governador de São Paulo. Né? Embora seja carioca. Sim. Tarcísio não tem nada a ver com São Paulo. Sim. Ele transferiu o título a pedido de Bolsonaro para ser candidato. Né? Ele foi integrante do Ministério do Transporte do governo da Dilma. Sim. Né? E, assim, ele, aos olhos da população, ele não é um radical. Uhum. Né? Ele é do diálogo, né? Ele parece ser do diálogo. Né? Vamos ver o comportamento dele em campanha. Sim. Porque, por exemplo, você tinha uma pessoa que parecia ser do diálogo e foi destruído, que foi o João Dória. E até hoje promove, né, esses grandes encontros com empresários. Era um cara bem quisto pelo sistema, nunca tinha perdido uma eleição, tudo que se candidatou, governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, ganhava tudo. Né? Renunciou ao governo de São Paulo para ser presidente, não conseguiu nem ser candidato. Mas ali foi meio que uma traição com o Bolsonaro, né? Aquilo ali queimou muito ele, né? Olha, ganhou a eleição com a ajuda de Bolsonaro. Lamentavelmente. O aqui também no Rio. Lamentavelmente, eu tenho que te dizer que a traição é da natureza do sistema político. Eu fui vítima muitas vezes disso.
né? Então, falando da traição, eu sei que você foi falar, você que você tá um garotinho ainda. Você, e 65. Você foi prefeito aqui em Campos e posteriormente colocou um sucessor que te traiu. Na verdade, eu não coloquei, né? O primeiro sim, o Sérgio Mendes. Sim. Né? Mas o Arnaldo, eu não queria ser candidato a prefeito de Campos. Né? Eu já estava no Rio, minha vida resolvida, estourando de audiência, ganhando muito dinheiro na Rádio Tupi. O pessoal de Campos foi até o Rio. Você tem que voltar para Campos, só quem vai ganhar a eleição é Paulo Feijó. Que à época era nosso adversário. Mas eu não quero voltar para Campos agora. Não, mas você tem que voltar. Então, Arnaldo, eu coloquei ele ali e ele fez um bom primeiro mandato. O problema meu não foi com o Arnaldo. Né? Foi que ele teve um acidente vascular cerebral, perdeu a capacidade de administrar, e aí um grupo que tinha em torno dele assumiu no lugar, e aí a coisa, no segundo mandato dele, já reeleito com o meu apoio, ele realmente aí se afastou de mim. Sim. Mas foi mais por aquele grupo que estava ali. Não foi o mesmo caso seu com o Brizola? Não. Aliás, eu não... Quando você venceu em 98, né, governador? Não. Eu fiquei no PDT durante 18 anos da minha vida. É o partido que eu tenho mais tempo. Né? Embora tenha sido fundador do PT, eu logo percebi que o PT não era aquilo que eu imaginava. Né? O meu problema com o Brizola, só a história vai poder revelar. Nós não tivemos problema político nenhum. Tanto que depois ele quis me trazer de volta para o PDT, depois que esse problema pessoal foi superado, mas eu não posso contar. Ele ali não te indicou uma secretaria e você não quis? Não, pelo contrário, ele indicou o governo todo. E você acatou? Todo mundo. O problema meu com o Brizola é um problema pessoal que eu ainda não posso falar. Né? Mas um momento vai chegar. Tanto que depois que passou a eleição de presidente, a Rosinha foi eleita governadora, ele me chamou para uma conversa em Itaipava, onde ele tinha um sítio. Tentamos eu, ele, Rosinha, e mais tarde chegou o Lupe. Ele falou a seguinte expressão: olha, eu sou o sol das 6 da tarde. Eu estou terminando. Você é o sol das 6 da manhã. O partido é seu. Eu quero entregar o partido para você. E nós acertamos a minha volta para o partido. Só que ele tinha uma viagem para fazer. Ele fez a viagem ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Na volta, ele teve um problema que se achava que era um problema intestinal. Muitas cólicas, dores, evacuando muito. E aí eu, Rosinha e Clarissa fomos à casa dele, conversamos, batemos um papo e acertamos para me filiar no meio da semana. O Brizola vai e morre. Tanto que a primeira pessoa a chegar no Hospital São Lucas fui eu. Eu troquei a roupa dele na maca do Hospital São Lucas. Então, meu problema com o Brizola não tem nada de político. Ele sempre disse, olha, você é o cara que mais conhece o trabalhismo, não traiu o trabalhismo como ele citava, né? Estou dizendo que é a opinião dele. O Marcelo Alencar, que na opinião dele traiu o trabalhismo, ele dizia, o César Maia se voltou para a elite. Você não, você se manteve fiel ao povo. Sim. Por isso eu quero entregar o partido a você. Mas o Lupe viu e assistiu isso tudo. Quando o Brizola falece, o Lupe põe o partido debaixo do braço e com o fundo partidário na mão, nunca me deixou voltar para o PDT. Para você ter noção, eu fiz mais de 20 tentativas de voltar ao PDT. Com ele direto com o Lupe? Com o Lupe, com todo mundo. A própria família do Brizola, os netos dele, faziam gestão para eu voltar. Eu queria voltar, mas o Lupe não deixava. Talvez agora, né, com o enfraquecimento do Lupe, né, com a perda de poder dele em função desse escândalo aí do INSS, eu consiga realizar o meu sonho, porque eu sou um trabalhista. Seu sonho é voltar para o PDT. Não, eu sou um trabalhista. Eu nunca neguei isso. Estando em qualquer partido, eu sempre disse, eu sou um trabalhista. Eu não consigo resumir a história nessa simplicidade que as pessoas fazem de direita e esquerda. Entendi. Isso é muito raso. Você tem direita, você tem esquerda, você tem social-democracia, você tem o trabalhismo, você tem democracia cristã, você tem outras filosofias que não direita e esquerda. O nível político caiu muito, né? Caiu muito.
o desconhecimento, a falta de estudo, a falta de preparo, levou o Brasil a uma radicalidade burra. Uhum. Não, só existe direita e esquerda. Não, mesmo dentro desse espectro, vamos lá, esquerda, você tem extrema esquerda, Sim. você tem esquerda, né? Você tem uma esquerda que não prega a ditadura do proletariado, né? Você tem até uma esquerda meio direita. Sim. E você tem a pior esquerda, para mim, que é o PT. A esquerda patrimonialista. A falsa. Que usa o poder para ganhar dinheiro. Sim. Toda a cúpula do PT, a despeito de muitos militantes sérios, sindicalistas, pessoas de boa fé que o PT tem, mas a cúpula do PT, todo mundo ficou rico. Um dia eu tive um encontro com um amigo meu. Pô, cara, você votou no Bolsonaro? Não votei no Bolsonaro. Votei contra o PT. Sim. Mas, garotinho, Bolsonaro... Deixa eu dizer uma coisa para você. O senhor outro dia me ligou dizendo que no PT não tinha corrupção, como eu falava. Então, faz o seguinte, colhe assinaturas e manda para o Papa para transformar o Palocci em santo. Porque é um cara que devolve 100 milhões sem ter roubado, por livre e espontânea vontade, é um santo, né, não? Sim, verdade. Doar para o governo brasileiro 100 milhões, Sim. ele não roubou? Aproveita, manda junto. Outra canonização do Barusco, aquele que tinha 95 milhões de dólares, que ele confessou e devolveu. Manda também do Duque, do Zé Disseu. Né? Eu tenho uma Tudo pergunta inocente. sobre ele, sobre o José Disseu. Você teve uma aproximação com ele, né? Não, a minha formação de esquerda até 94, eu tive ligação com todos esses movimentos. Qual a sua avaliação sobre José Disseu no contexto petista e... Ele é que manda. Ele que manda no PT. Desde o início. O Lula, ele mesmo se definiu. O Lula nunca foi de nada. Porque, assim, do ponto de vista ideológico, logo que ele ganhou a eleição, me lembro da entrevista dele no Jô Soares, que perguntou, mas o senhor é de... Qual é a sua definição? O senhor é um homem de direita ou de esquerda? Eu sou torneiro mecânico. O que ele falou. Ali ele já queria o voto de todo mundo. Não é isso. Ele já estava eleito. Uhum. Ah, sim. Porque o cabeça ideológico do PT... O pensador. Sempre foi José Disseu. Esse sim. Marxista, stalinista, um homem que tem formação de esquerda, sim, que concorda com tudo aquilo que Stalin fez. Você conhece alguém que tenha algum movimento que tenha matado mais gente que o comunismo? Se fala muito de Hitler. Hitler foi uma praga, uma desgraça. Sim. Mas entre judeus, negros e ciganos, ele matou 10 milhões. Na União Soviética morreram 100 milhões. O comunismo matou 100 milhões. Matou mais. 60 milhões na União Soviética, mais o Quimé Vermelho, mais a Coreia do Norte, mais o regime cubano, são 100 milhões. 100 milhões de pessoas. E o Zé Disseu tem esse pensamento. Entendi. Em 2002, o senhor foi o terceiro colocado, como o senhor falou, na corrida presidencial. E aí, em 2006, você não foi candidato. Foi o meu grande erro. Eu tinha que ter feito como Lula e como Ciro, ter disputado outras eleições. Mas eu me lembro, numa conversa com um dos caras que para mim foi assim, mais inteligentes do ponto de vista pessoal que eu conheci, que era o doutor Enéas Carneiro. Era um gênio. Ele ficou muito caricaturado, porque não tinha tempo de televisão, eu tinha que falar, meu nome é Enéas. Sim. Né? Mas ele era um gênio. E ele disse para mim, garotinha, você vai se arrepender amargamente de não ter criado um partido. Porque eu não fui candidato porque eu não tinha partido. Sim. Quando eu tentei em 2006 ser candidato, o que aconteceu? Juntou para impedir a minha candidatura Sarney, Gedel Vieira Lima, Jader Barbalho e Orestes Quércia. Eu não tinha como enfrentar aquela máquina do PMDB. Sim. Eu estava no PMDB. Aí eu não pude ser candidato. Né? Foi muito o que aconteceu com o Ciro agora em 22, da forçação ali, os artistas, todo mundo tentando tirar a candidatura de Ciro não ser candidato. A minha foi pior, eu não tinha partido, porque o partido que eu criei, depois dessa conversa com o doutor Enéas, foi o PSC, o Partido Social Cristão. Eu criei, né? Porque eu sou trabalhista, mas apesar de ter sido, na minha formação, marxista,
de esquerda, depois da minha conversão e depois da queda do Muro de Berlim, onde eu presenciei uma coisa que me chamou muito a atenção. Não tinha ninguém querendo ir para o outro lado, só tinha gente querendo ir de um lado para o outro. Né? Não tinha ninguém querendo ir do Ocidente para o Oriente. Todo mundo queria pular para o outro lado. É estilo da Venezuela vir para o Brasil. Eu mudei. E aí eu falei, não, eu vou criar um partido que seja ao mesmo tempo trabalhista, que mantenha os valores ocidentais, portanto seja cristão, porque o cristianismo está na base da nossa formação ocidental, e que defenda os valores da livre iniciativa, né? Porque o PT é um partido que faz intervenção demais, né, na vida pessoal das pessoas, né, na vida empresarial. Mas eu acreditei nas pessoas que eu botei à frente do PSC e tomei um golpe dele de pedir o partido. Que era até então, era o pastor Everaldo, presidente. Eu prefiro nem comentar. Então o senhor foi um dos fundadores do PSC, eu não sabia. Não, eu fui o fundador. Quem criou o partido fui eu. Entendi. E botei o Everaldo na presidência. Entendi. Outra polêmica que tem acontecido, a gente tem visto muito nas redes sociais, aí a gente já vindo aqui em Campos, depois a gente vai voltar no estado também. Bacelar e família Garotinho, é igual água e óleo, não se mistura. Olha, eu, para falar a verdade, eu não conheço, nunca estive pessoalmente com o Rodrigo Bacelar, a não ser uma vez que ele tentou falar comigo no meu escritório e eu fechei a porta. Ponto. Eu conheço a história do Rodrigo Bacelar pela convivência que eu tive com o pai dele, que foi vereador quando eu fui prefeito de Campos. Foi aí que surgiu a Gisabel? Não, aí eu conheci as negociatas todas, né, as armações, ao ponto que eles alugaram uma prefeitura no município de Cambuci, pagavam 150 mil ao prefeito da época, Oswaldo Botelho, Vavado, para ele ficar em casa e a família Bacelar, junto com os Thompson e com esse Rui, que hoje está na Assembleia com ele, acho que é Rui Bulhões, eles que administravam. Tipo um arrendamento. Arrendou mesmo. O termo do juiz é esse. Entendi. Então assim, um dos problemas que eu tive com o Vladimir, meu filho, é que eu disse logo no início a ele, olha, eu sei que você e Bacelar estudaram aí junto no colégio e tal, mas não chega perto desse pessoal. Porque isso é o que há de pior na política. Bom, ele chegou ao ponto de acreditar que ia antecipar uma eleição na Câmara de Campos e não ia tomar um golpe. E tomou. Mesmo dizendo a ele antes da votação. Aí ele botou um rapaz para falar comigo no telefone, que era o presidente da Câmara, o vereador Fábio Ribeiro. O rapaz disse, sabe o que é para mim no telefone? Olha, vereador, eu gosto muito do senhor, mas o senhor está mais no Rio do que em Campos. Então o senhor não conhece a realidade. Eu acabei de fazer uma reunião no meu gabinete com 14 vereadores. Oramos e todos me deram a palavra que você vai perder. Não faça eleição. A eleição é daqui a um ano. Fez a eleição, perdeu. Não tinha o porquê adiantar, né? A eleição. E perdeu. Entendi. E quem articulou tudo? Rodrigo Bacelar. Entendi. Para botar o irmão dele. Que queria fazer com o Vladimir o que o pai dele tentou fazer comigo, chantagem. Porque eles são chantagistas. Mas o governo de Cláudio Castro é esse desastre que é, talvez, o pior governo dos últimos tempos, por causa dele e porque ele, por ter muita imaturidade, pular do cargo de vereador da cidade do Rio para governador, sem ter tido assim, um crescimento político proporcional à responsabilidade que seria entregue a ele terceirizou o governo para a Assembleia. E o Rodrigo Bacelar assumiu as rédeas da Assembleia e, até pouco tempo, governava o Estado. E hoje estão rompidos mesmo? Estiveram até dias atrás, mas eu soube que já houve um encontro entre os dois para tentar resolver o impasse que foi criado. O Bacelar se sentiu traído, essa história de porque a briga deles, vou até fazer aqui algumas revelações pela primeira vez. A briga dele foi porque o Bacelar demitiu o Washington Reis enquanto Cláudio Castro estava viajando. Eu liguei para o Washington Reis e disse, você sabe que você vai ser demitido, né? Não, o Cláudio ficou de conversar comigo na volta. Washington, eu sou seu amigo.
Eu tenho poucos amigos. Um dos melhores amigos que eu tenho é você. Não, Marcelo não vai fazer isso. Vai ser o primeiro ato dele. E não deu outra. Mas não foi por causa de candidatura, de voto, não. Ele estava chateado, era com Cláudio Castro. Ele queria arrumar uma briga com Cláudio Castro. E o Cláudio Castro aproveitou dessa situação para não dizer de público o porquê da briga. O porquê da briga é que eles vão ser julgados, no caso CEPERJ, pelo Tribunal Superior Eleitoral. No Rio, onde eles tinham grande influência, já foi uma dificuldade para vencer esse julgamento, 4-3. Sim. O Cláudio Castro negociou a cabeça do Bacelar para livrar a cara dele, Cláudio Castro, e entregar o Bacelar às feras. Ele ficou irado. Lá no STF. Não, no TSE. No TSE. No TSE. O Bacelar ficou irado, né? E disse, vem cá, nós fizemos juntos. Não foi só para mim. O esquema não foi só para mim, foi para você também. O Cláudio Castro, né, ficou emparedado com a situação, vendo que a cabeça dele ia para o vinagre. Ele entregou a do Bacelar. E qual foi o argumento que ele usou juridicamente? Eu era governador, mas eu não fui o ordenador de despesa. O ordenador de despesa foi o meu secretário de governo. Então ele deve ser responsabilizado. Que era o Bacelar na época. Era o Bacelar. Entendi. A briga real foi essa. Então não tem nada a ver com o Washington. A que se conta é outra. E agora eles estão brigados também por outro motivo, que estão tentando pacificar. O André Moura, que por incrível que pareça, de Sergipe. Secretário de governo. Não, ele é sergipano. Sim, mas ele hoje é o secretário de governo. Ele né? era representante do Rio em Brasília. E veio trazido para o Rio de Janeiro, uma pessoa muito habilidosa em todos os sentidos. Ele conseguiu promover essa semana, eu estou falando com você aqui, um almoço entre os dois. Porque a briga estava feia. O Bacelar fez uma articulação e conseguiu trazer de volta para o TCE o homem que colocou o Bacelar no TCE. Não sei se você sabe, antes de entrar para disputar eleições, o Rodrigo Bacelar trabalhava no gabinete de José Graciosa, no Tribunal de Contas do Estado. Ele, então, Graciosa foi afastado, junto com os outros conselheiros, quando teve aquela operação contra o Tribunal de Contas, e combinou com Graciosa, seu amigo, né, e seu agora vizinho, na mansão na região serrana. Né? Graciosa tem uma mansão perto da mansão do Bacelar. Combinaram o seguinte, olha, eu volto, mas aí eu logo em seguida peço aposentadoria, saio e abro a vaga para você voltar, para você assumir no meu lugar. Acontece o seguinte, o Bacelar consegue a indicação na Assembleia? Consegue. Mas o ato final é o governador assinar. Como eles estavam brigados, o Cláudio disse, não, eu não assino não. Só se resolveu o nosso acordo, porque ele administrava as coisas dele e minha. Se não der a minha parte, eu não assino não. Meu Deus. Esse é o nível da política do Rio de Janeiro. A política do Rio de Janeiro está tão suja que até os acordos e os desacordos são feitos em bases nada republicanas. Entendi. Então o Rodrigo não é candidato ao governo. Nunca foi. Isso tudo é lero-lero. Ele quer agora ir para o tribunal por um único motivo. Ele quer trocar o foro dele. Porque como deputado, o foro dele é órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Como membro do tribunal é STJ, para tentar amenizar a situação dele em cima de outras questões que ainda virão à tona. Sim. Eu, outro dia, publiquei uma conversa que eu tive com 3 policiais federais que me relataram a situação da Assembleia do Rio. Segundo os levantamentos da Polícia Federal, pelo menos a metade da Assembleia do Rio de Janeiro tem envolvimento com o crime. Seja tráfico de drogas, milícia, roubo de carro, roubo de fio de cobre e outros tipos de crimes. Bom, o
vai ser lá o presidente dessa Assembleia. Você se lembra que no caso da deputada Lucinha, presa por envolvimento com a milícia, não perdeu o mandato. Sim. Agora, no caso do TH, só perdeu o mandato porque ele era suplente. Então o governador assinou rápido a volta do titular, o filho do Pisciani, e ele voltou a virar suplente. Sim. Garotinho, então... A situação da Assembleia do Rio de Janeiro. Eu tinha uma questão sobre isso, você falou. Então, voltando à questão do governo do Estado, então Eduardo Paes hoje não tem concorrência. Eu não sei se o Eduardo Paes será candidato se ocorrer o que está previsto. O que seria? O afastamento da cúpula do governo estadual, e aí a eleição seria direta. Porque as pessoas confundem. O que a Constituição diz que é voto indireto é no caso de vacância. Vacância, por exemplo, o Thiago Pampolha, ele era vice-governador, ele saiu, vagou o cargo dele. Então, o sucessor, em caso do governador sair, é o presidente da Assembleia. Se o Cláudio Castro sair, vagou o cargo dele. Mas eu acho que não vai vagar. E em caso de afastamento, em qualquer tempo, eleição. Você viu em Búzios? Sim. Já estava em final de mandato e era eleição direta. Vacância é uma coisa, afastamento é outra. Eu acho, por exemplo, no caso do Eduardo Paes, vamos supor que ocorra agora em outubro, mais tarde em novembro, o afastamento da cúpula do governo estadual. Bom, o Eduardo Paes... Esse afastamento seria pela CEPERJ ou afastamento, um outro problema? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Né? Tem certas coisas que não podem e não precisam ser ditas antes do tempo. Vamos aguardar. Bom, aí o que acontece? Assume o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e ele tem até 90 dias para promover uma nova eleição direta. Bom, o Eduardo Paes vai deixar a Prefeitura do Rio 90 dias, vamos supor que o caso ocorra até o final de outubro, ele teria novembro, dezembro, janeiro, a eleição seria em março. O Eduardo Paes vai concorrer em março para ter que concorrer de novo em novembro? Não tem sentido, né? Sim. Então o Eduardo Paes não seria candidato nessa eleição temporão. Sim, só seria na seguinte. Até porque ele ficaria alguns meses no Estado para quê? Porque aí não poderia depois ser candidato à reeleição. Ele ficaria menos de um ano e depois perderia 4 numa reeleição. Mas esse cenário não é muito especulativo? Para quem não tem o conhecimento de todos os fatos, é especulativo. Mas eu costumo errar pouco nas minhas previsões políticas. Eu avaliei que o Cabral ia ser preso. Não só porque eu era o autor da denúncia ao Ministério Público Federal, né? Sabia das consequências que eu próprio iria sofrer. Eu sempre dizia aos meus amigos, olha, eles não vão deixar passar isso impune. Eu não estou denunciando Cabral, eu estou denunciando um sistema que envolve, além do Cabral, seus secretários, o Ministério Público e a Justiça. Eu vou pagar por isso, paguei. Muito menos que ele, porque eu não tinha feito nada. Sim. Então, eu fui preso 4 vezes, em 2 vezes eu entrava de manhã e saía à tarde. Mas um dia que eu entrei à noite e saí no dia seguinte de manhã. Porque eu não tinha cometido crime. Sim. Né? O Cabral levou 6 anos e ainda está condenado a 430. Né? Ele não vai pagar, vai? Olha, eu acho que vai. Vai chegar um momento que vai ter que julgar nas instâncias superiores. Talvez ele não esteja vivo, assim, por causa da idade, né? O Cabral deve estar hoje com 60, talvez, né? Sim. E esse negócio dele vai se arrastar, aí vai chegar no caso do Lula, com mais de 70 anos, e aí não precisa cumprir, não sei. Fica em casa. Bom, vamos ver. Eu só acho que o Eduardo Paes é inteligente, não podemos negar que burro ele não é. Sim. Né? Ele não vai perder a reeleição para poder ficar 8 anos, para ficar 4 anos e 6 meses. Entendi. Então, agora vamos sem a especulação. Vamos dizer um cenário aí
Rodrigo candidato. Rodrigo não é candidato. Quem seria, então, hoje o adversário de Eduardo Paes, na sua análise? Eu aposto em Washington Reis. E se não conseguir resolver a vida dele? Aí existe muita coisa. Aí existe a possibilidade até de eu ser candidato. Seria candidato, senhor? Se o Washington não for candidato e não tiver candidato, embora eu não tenha esse desejo, eu já fui governador, prefeito 2 vezes, deputado estadual, secretário de Estado 3 vezes, deputado federal, eu não tenho essa vontade. Mas se for para... Porque, entenda uma coisa, Lucas, ninguém é candidato de si mesmo. Sim. Mas se houver por parte da população a seguinte situação, garotinho, volta, porque você conhece a situação, arruma a casa e depois você entrega. Sim. Eu posso até ser, mas eu não serei candidato de mim. Eu tenho que sentar e dizer o seguinte, olha, eu vou pegar uma assembleia, a eleição é para governador. Eu sei a situação que eu vou pegar a assembleia. Né? Eu sei a situação que eu vou pegar o envolvimento de muitas prefeituras com o esquema de Rodrigo Bacelar. Né? Então, assim, eu tenho que pensar muito, porque eu falei aqui antes, né? Eu estou com um convite para ir para iniciativa privada, um belíssimo emprego para ser CEO de uma grande empresa, ganhar muito bem e sem ter problema. Eu teria que renunciar a isso, porque a empresa não aceita envolvimento político partidário. É internacional a empresa, é multinacional, chinesa. Da área de energia. Entendi. O futuro na energia solar. Isso. Garotinho, seria em qual partido? Se acontecesse de ser Olha, candidato? eu hoje estou no Republicanos. Até isso eu teria que ver. Será que o Republicanos gostaria que eu fosse candidato? Sim. Não sei. Entendi. A gente tem o prefeito de Macaé já afirmou apoio à candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado. E a gente ouve aí que tudo pode, se o Washington Reis não for candidato, o Vladimir poderia caminhar junto com o Eduardo. Uma eventual... Eu não apoio Eduardo Paes em hipótese alguma. Porque Eduardo Paes é um novo Cabral. Quem conhece a história do Eduardo Paes, como eu conheço, sabe que a conduta dele na vida pública sempre foi igual a de Cabral. Ele só não vamos dizer assim, espalhafatoso como o Cabral. Mais cuidadoso. Não, que o Cabral era aquele tipo de cara que gostava de esnobar. Ia para Paris, botava guardanapo na cabeça, bebia, posava, entendeu? Com relógios de ouro. Eduardo Paes é aquele cara que é o famoso... Embora, ultimamente, ele começou a botar chapéu do Panamá, né? Eu tenho as fotos dele com o Cabral na avenida, os dois abraçados. Eu tenho a declaração dele quando se elegeu a primeira vez. Eu devo a minha eleição ao meu grande amigo Sérgio Cabral. Sim. Para mim, segundo ele, palavras dele, do Eduardo Paes, o maior gestor do Rio de Janeiro. Bom. Mas é aprovado pela população carioca. Olha, você pensar bem, aprovação não quer dizer muita coisa, não. Porque você tem hoje um povo que não tem formação, tem informação. Formação é diferente. Né? O Eduardo Paes é um homem de mídia, excelente marqueteiro. Sim. Né? Mas eu te faria uma pergunta. Vamos pegar a natureza do Eduardo Paes, do governo que ele fez no Rio de Janeiro as 4 vezes. 4 governos, 4 vezes 4, 16. Ele é da linha do César Maia, que ficou 3 vezes na prefeitura. 4 vezes 3, 12. 12 mais 16, 28. Da mesma linha do Conde. 4 anos, 32 anos. O grupo do Eduardo Paes governa a cidade do Rio de Janeiro há 32 anos. Eu te pergunto, o Rio de Janeiro desses 32 anos melhorou ou piorou? Piorou. Piorou o transporte, piorou a saúde, piorou a educação, piorou a urbanização. Sim. Então, assim, o que falta o Eduardo Paes, ele não tem, é um adversário para mostrar à população que ele não é o que parece. Sim. Né? Agora, em 2018, né, o que ocorreu? Eu entrei para disputar aquela eleição, todo mundo dizia, garotinho, não venha candidato. Você já foi preso. Né? Vamos usar isso. Não tem problema, não. Eu vou disputar a eleição e vou
provar à população a minha inocência, a oportunidade que eu tenho, e desmascarar esse pessoal que está aí. Bom, eu fui crescendo. Passei o Lindbergh. Depois, passei o Romário. Quando eu colei no Eduardo Paes, faltando 10 dias, me tiraram da eleição. Com base no artigo 15, inciso 3º da Constituição. Você não deve nem saber o que é isso, porque ninguém sabe. Não. Sentença criminal transitada em julgado, o cara que é condenado e... Não sabia que foi condenado. Não, eu fui condenado por crime de injúria. Uhum. E só aí, que o advogado perdeu o prazo. Não recorreu. Aí transitou em julgado. A decisão iria ser homologada em novembro, depois da eleição. Aí eu perderia meus direitos políticos. A juíza da Vara Federal, amiga do Dr. Witzel, convoca a mim, pedindo que eu levasse meu título, no dia 8 ou 9 de setembro. Véspera da eleição. Em cima da eleição. Olha, eu digo, mas para que a senhora quer meu título? Não, o senhor não pode ser candidato, nem pode votar. Como é que é? O senhor tem uma sentença criminal transitada em julgado? Por exemplo, você bateu com um carro, o cara entrou com você com uma queixa-crime, se você não tomar cuidado, tem 1 milhão de pessoas nessa situação no Brasil. Uhum. Mas só dura enquanto durar a pena. Você perde o direito político, você não vai preso, não tem nada disso. Sim. No meu caso, eu fiquei sem ter direito político 9 meses. Só que os 9 meses, faltava 20 dias, 15 dias para a eleição. Não tinha como... E o que tinha ocorrido, é que, na verdade, me colocavam em segundo lugar na pesquisa, mas eu já estava em primeiro. Uhum. O pessoal que estava fazendo a campanha do PT tinha me ligado, disse, olha, a pesquisa aqui você disparou. Porque no debate do SBT, a repórter que estava apresentando o debate, só quer fazer pergunta para quem? Para aquele rapaz ali. Mas quem é o rapaz? Aquele rapaz ali. Não, mas quem é? Aquele que está com a máscara. Com a máscara. Ele está com a máscara de Eduardo Paes. Mas se arrancar a máscara, é o Sérgio Cabral. Aí ele se descontrolou completamente e eu fiz a pergunta a ele. Escuta, você é de uma família rica. Seu irmão é um dos donos do BTG Pactual. É um grande banco. Então me diz uma coisa. Por que o seu pai tem uma conta, 2 contas, abertas pela Mossack Fonseca, que é a maior lavanderia de dinheiro do mundo, no Panamá? No mesmo nome do Laranja de Zé Disseu. Não. Meu pai não tem. Eu falei, eu estou com o documento aqui. Não, mas o dinheiro é lícito. Eu falei, se o dinheiro é lícito, não precisava botar no Panamá. Botava no Itaú, no Bradesco, no próprio BTG. Não, minha família, eu sei que sua família é rica, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo por que se o dinheiro é limpo, vocês botaram no Panamá, porque eu peguei por acaso. Eu estava investigando as contas do Zé Disseu. Sim. Quando eu vi que o Laranja era o mesmo, porque lá no Panamá funciona assim, a legislação, ou funcionava naquela época. Não sei porque tiveram mudanças políticas, pode ser que eles tenham mudado a lei. Você tinha um dinheiro sujo, você contratava a Mossack Fonseca. A Mossack Fonseca ia até um banco do Panamá, abrir uma conta para você. Mas não vai botar o seu nome, botar o nome de qualquer pessoa lá, um jardineiro, um lavador de carro. E ia ao cartório e essa pessoa fazia uma procuração, dando plenos poderes e total direito sobre aquela conta para o verdadeiro dono. Então você ia no banco, quem é o dono? Manelzinho da Silva. Bacana, não tem nada no meu nome, eu não sou dono de nada. Eu estava buscando as contas do Zé Disseu e achei. Era um jardineiro. O Eduardo Paes deu azar que na hora de botar lá no nome do pai dele, era o mesmo jardineiro. Entendi. Aí eu falei, peraí. Quando o rapaz me passou o nome, eu falei, peraí, esse nome aqui eu já conheço de algum lugar. Deixa eu ver quem é aqui. Era o Zé Disseu. Então, assim, eu acho que o Eduardo Paes tem um medo terrível de me enfrentar num debate. Sim. Ele pode falar o que ele quiser de mim. Não vai provar nada, porque eu fui investigado pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pela Receita Estadual, pela Polícia do Estado. Zero. Tem nem uma fazendazinha, um gadinho, nada espalhado aí? Não tem. Esse é o problema. Entendi. O teto não é de vidro. Não é? Então, assim,
E, além disso, eu sou uma pessoa muito bem relacionada com a comunidade de informação, né? Eu sei muita coisa que as pessoas não sabem pelo fato de eu ter sido secretário de Segurança do Estado, de ter montado o sistema de inteligência do Estado numa época que se fazia grampo por poste. No poste. Eu fui a Israel, comprei o primeiro sistema de interceptação telefônica e mandei um grupo de jovens delegados para se capacitarem lá, e eles hoje é que estão ocupando esses cargos. Então são seu pessoal lá. Não, pessoal, pelo amor de Deus. Nem fale isso para não prejudicar os rapazes. Mas eu acabo tendo informação, né? Entendi. Por exemplo, quantos meses antes eu disse que o TH Joias ia ser preso? Todo mundo leu isso. Tem falado, eu tenho acompanhado. Olha, dentro de poucos dias vão mais 4 deputados. Você tá doido? Meu Deus do céu. Exclusividade. Baixada. Não sei. Não posso falar. Governador, então vamos fazer aqui uma questão do Rio ali. O Washington, vamos dizer que o Washington não consiga resolver a situação. Acho que vai resolver. Vai resolver. Mas vamos pensar nesse ponto. Não tem como unir todo mundo, Garotinho, o Washington, e colocar Vladimir candidato ao governo? Por que eu estou te falando? Eu sou clubista, eu sou bairrista, e eu sou do interior. Eu queria muito ver um governador do interior, como o prefeito de Macaé, o Elbert. Infelizmente ele já definiu o lado, mas seria muito interessante a gente ver o Vladimir, que vem se despontando muito bem aí na política. Pode ser. O senhor estaria nesse grupo, nesse time? Olha, vou anotar seu nome aqui, hein? Vamos ver o grupo, né? Vamos ver quem é o grupo, né? Entendi. Vladimir de cabeça. Claro. É melhor do que ser vice de Eduardo, ou não? Não, isso certamente. Mas quem teria mais preparo para enfrentar esse momento difícil do Estado? O pai ou o filho? O pai. Mas respondida a sua pergunta. Então você se coloca como... Eu já te falei, se o Washington não for candidato. Você é o candidato. Posso ser. Se tiver um candidato mais preparado que eu e disposto a enfrentar uma Assembleia como a que nós temos, um sistema corrompido institucional como o que nós temos, com a coragem necessária de tomar as decisões duras que terão que ser tomadas. Sim. Se tiver alguém mais, vamos dizer assim, preparado para tomar essas decisões todas do que eu, pode entrar, eu apoio. Mas no dia 2, se é o senhor, no dia 2 de janeiro, o senhor é cassado pela LERJ? Não sei. Eu acho que a LERJ vai sofrer uma limpeza grande antes da virada do ano. O senhor acha que limpa? A política está tão desacreditada? Eu acho que chega num determinado ponto que o nível de degradação é tão grande que se torna insustentável. Entendi. Hoje o senhor está apto a ser candidato? Tô. Que teve o problema, né, na véspera da eleição de vereador? Não. Eu fui liberado na véspera. Na quarta. Só que o TRE só foi botar que eu estava elegível no domingo da eleição, não foi na véspera, não. Sim. Se você fosse votar, ia aparecer lá, anulado subjúdice. Sim. Por isso que eu tive 10 mil votos. A pesquisa me dava 50 mil. Eu tive 10 mil. Anulado subjúdice, eu ainda tive 10 mil. Se não for candidato ao governo, o senhor seria candidato a algum outro cargo? Não sei, eu vou pensar. Eu primeiro tenho que me definir, antes dessa questão política, se eu vou ficar na política ou se eu vou para a iniciativa privada, porque as coisas são assim. Eu nunca quis misturar minha vida pública com a minha vida privada. Sim. Minha vida privada é minha. Claro. Né? Agora, se eu estiver na vida pública, é aquilo que eu te falei no início do programa. Não pode esconder nada. Tem que abrir o jogo. Porque eu soube que... Eu tive no Rio aí essa semana, agora no começo da semana, e saiu uma pesquisa do Instituto GERP, que o senhor ficava em segundo lugar, empatado com Márcio Canella. Mas lá nos burburinhos, ali no centro do Rio, que a realidade é que o senhor tinha 14%, não 8%. Isso é verdade? O senhor sabe de alguma coisa? Que o senhor é um grande analista de não, pesquisa. Olha, eu só te pergunto uma coisa. Você acha mesmo
que o Canela tem 8% dos votos? Fora Belfort Roxo, onde é que Canela é conhecido? Em lugar nenhum. Eu fui governador. Sim. Eu sou conhecido no estado inteiro. Tudo bem, eu fui prefeito de Campos, né? Mas depois disso eu fui governador. Eu tive 700 mil votos para deputado federal e fui o mais votado em 30 cidades. Sim. Acho que o Canela vai estar empatado comigo? Verdade. Eu respondo a sua pergunta Sim. sem dizer se eu tinha ou não Sim. tinha. Sim. É só você ver o número, né? Então, o Washington, para a gente também ir para a reta final aqui, que já está dando o horário, o Washington é o melhor nome hoje, se pudesse Eu candidato. acho que o Washington reúne algumas qualidades, até melhor do que eu. Uhum. Eu acho que eu sou um administrador tão competente quanto ele, né? Mas acho que ele é mais maleável para organizar, vamos dizer, essa assembleia e essa questão da institucionalidade do que eu. Sim. Porque eu sou muito duro, né? E eu sei que às vezes você não pode ser Não tão pode. duro. Mas, Eu reconheço mas isso. Vladimir é maleável. É. Mas aí o Vladimir é a questão do tempo. Uhum, experiência. É. Mas o senhor também era jovem quando foi governador. Mas já Mais tinha, novo que ele. Mas já né? tinha sido prefeito 2 vezes, já tinha sido deputado estadual, né? E tinha sido secretário de Estado de um professor chamado Leonel Brizola. Aí o senhor ganhou então de Vladimir. Porque eu, quando ia despachar com o Brizola, cada despacho dele demorava 3 horas e não despachava. Era só contando histórias sobre Chimango, Maragato, Revolução Farroupilha, como ele saiu do Brasil. Porque um dia, curiosidade, o governador me conta essa história. Porque tem essa lenda que o senhor, no golpe de 64, saiu do Brasil fugindo de mulher. Ele falou, garotinho, vou contar a verdade para você. O comandante da brigada militar era meu amigo. Era um militar sério. Eu saí, atravessei a fronteira vestido de brigadiano. Ele me botou num cavalo, né? E eu atravessei a fronteira vestido de soldado da brigada. Essa é a verdade. Deixa eles falar o que eles quiserem, mas a verdade é essa aí. Governador, eu acho que é isso. Eu tenho que te agradecer por me receber aqui na sua casa. Eu acho que eu sou um admirador da família Garotinho, por ser principalmente do interior. E eu faço muito voto da união do senhor, do Vladimir e da Clarissa, que os 3 juntos é uma potência. Então, foi o que o senhor falou agora, que o senhor é muito duro. O senhor tem que ser mais maleável com o menino. Né? Vamos... Não é com ele. Eu falei no caso da situação de organizar a governabilidade do Estado. Eu entendo, entendeu? mas às vezes o senhor, eu vejo o senhor muito duro, que o senhor quer uma firmeza dele, um posicionamento dele, mas tem que ser maleável. Uma Câmara de Vereadores com 25, né? 25. É muito difícil você tem que ser muito habilidoso. E ele tem sido, né? Por mais que tenha erros, né? Acontece, mas ele tem sido um bom gestor. Não tem dúvida. Minha crítica é política. Sim. Então, não é pessoal, eu amo ele como filho, né? Jamais deixaria de amar um filho meu em qualquer situação, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo. Sim, né? sim. Aliás, o bom amigo nunca concorda com tudo que o seu outro amigo faz. Ele deve, no momento em que um amigo erra, falar a verdade. Sim. Até para poder ajudar. E quando esse amigo, além de amigo, é o pai, e quando além de pai é o líder político do grupo, eu tenho uma tripla obrigação. Verdade. O senhor já tem candidato a deputado estadual? Estadual? Não. Nem federal? Não. Não definiu ainda do grupo? Rosinha está no jogo? Não, Rosinha não. Se aposentou da política? Ela diz, né, que ela tinha vontade de ser deputada estadual, mas não acredito, não. Sim. Ela está com a cabeça voltada agora para a exposição dela, de arte, pintura, está escrevendo um livro. Que é paz, né? E Clarissa? Olha, Clarissa foi convidada formalmente pelo partido dela, os republicanos, para ser candidata a senadora. Mas ela não definiu. O senhor acha uma boa candidata ao Senado? Não seria melhor estadual, ficar pelo Rio? Eu não sei, eu não quero, assim como Vladimir,
eu não quero opinar para não entrar em atrito. Garotinho, quero te agradecer, né, por essa resenha, me receber aqui na sua casa. E para mim foi um grande aprendizado, né? A gente conversou um pouquinho aqui antes nos bastidores. E como Brizola foi uma enciclopédia viva, o senhor não deixa de ser, porque aprendeu com ele, conhece da história, conhece, né? A gente se parar e sentar aqui nessa mesa, a gente vai aprender e sair muito melhor do que chegou. Eu tenho algumas histórias, como aquela do Brizola que eu te falei, que só serão reveladas depois que eu morrer. Mas eu tenho uma história com Macaé também, que eu só vou poder revelar depois que eu morrer. Agora me deixou curioso. E é uma boa história, mas não posso falar. Né? Então tem que deixar escrito, né? Vai estar tudo guardado. Vai deixar escrito. Vou deixar tudo guardadinho aí. Mas é uma coisa boa. Foi um entendimento ali que eu e o Silvio tivemos, né? Silvio Lopes, que é uma coisa que foi muito bom para Campos e para Macaé. Mas a gente só vai poder contar isso depois. O senhor tem acompanhado o governo do prefeito Elbert, para a gente finalizar? Muito pouco, não dá para... Eu sei que ele é uma pessoa muito esforçada, parece que é uma pessoa que, embora cometa equívocos, como todo homem público comete, mas procura dar o melhor. Né? Na sua avaliação, o senhor vê então de forma positiva o governo? Eu acho que ele está cometendo um erro, né? Em insistir em não chamar aquele pessoal que é concursado, né? da área da educação. Né? Já devia ter chamado esses concursados. Insiste em ficar com aquele pessoal terceirizado, que, a meu ver, é um erro que ele está cometendo. Mas, assim, no geral, pelo que a gente ouve, escuta, tem muito campista, né? Que mora em Macaé, ou trabalha em Macaé. De uma forma em geral, a avaliação dele é boa. Eu não teria tido o resultado que teve. Sim, verdade. Acho que é isso, né, governador? Tem mais alguma colocação? Só te agradecer muito. Eu te agradeço. Né? E dizer que eu tenho muitos bons amigos em Macaé. Sim. E o senhor está convidado o dia que o senhor quiser estar em Macaé, vamos comer um peixe lá na Orla dos Cavaleiros. Opa! E também o senhor está no nosso estúdio lá. Hoje eu vim a Campos, aproveitei para estar aqui com o senhor, mas o senhor está convidado para estar lá nos nossos estúdios. Você sabe que eu estou convidado há muito tempo para ir num outro podcast em Macaé. Eles vão ficar chateados comigo, mas tá tudo bem. Valeu! Não, isso aí. O importante eu acho que até já sei quem foi que convidou. Mas você veio. Isso aí. Você foi proativo. Isso, tem que resolver. Não tem aquele ditado que diz assim, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. É verdade. Lucas veio. Então, vocês aí do outro podcast me convidaram, vocês desculpem, mas eu não tinha como fechar a porta da minha casa. O cara veio aqui, eu tinha que dar entrevista para ele. Verdade. Governador, muito obrigado. Desejo muita sorte, muito sucesso, que Deus continue abençoando sua casa, sua família, que seus projetos, seja político ou privado, sejam um sucesso. E o senhor pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Agradecer muito a você, agradecer ao povo de Macaé, que sempre tem muito carinho comigo, né? Sempre fui muito bem tratado da cidade. Lamentar, né, que a cidade não é questão de um governo, né, mas desde que ela começou a receber investimentos públicos e privados maciços, ela não tenha dado oportunidade ao macaense. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, né? Macaé foi muito boa cidade, mas talvez para os macaenses não tenha sido tão boa como foi para nordestinos, estrangeiros e campistas. Verdade, né? Verdade. Acho que faltou ali a qualificação por parte dos governos para dar oportunidade que aqueles bons empregos que surgiram em Macaé tenham sido ocupados por macaenses. Quero dizer a você que nesse ano, né, quando eu comemorei meu casamento, 43 anos, onde é que eu fui? Foi para a Serra, né? Fui para a Serra Macaense. Verdade. Lindo. Aproveito para terminar fazendo a propaganda. Gente, se vocês não conhecem Sana, vocês vão lá, que é um lugar maravilhoso. Agora tem que ir como eu fiz. Peguei um guia lá local e conhecer. Porque ir para ficar dentro do hotel... Não tem graça. Não tem graça. Fica em casa. Fica em casa. Garotinho, obrigado. Valeu, Lucas. Um abraço, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração.